um pouquinho, tá? Mas dessa vez foi rápido. Então, beleza. Já sabendo a estrutura mínima de um parágrafo de argumentação, agora a gente precisa ter em mente como colocar isso dentro de uma ordem lógica, dentro de um texto. Para isso, a gente chama a progressão argumentativa. Chama essa ideia da progressão argumentativa para poder ordenar de maneira que, dependendo da minha estratégia, o argumento seja colocado na posição X e não na posição Y. Vimos que uma das estratégias é a chamada de clímax, em que eu coloco o argumento mais fraco primeiro, para depois vir para o argumento mais forte. Nós temos a estratégia do ineditismo, em que eu coloco o argumento mais comum primeiro, para vir por último, o mais raro. Vimos a questão da dialética, em que a gente tem duas ou três premissas. Eu posso comprovar a primeira premissa, a segunda, ou tomar um terceiro caminho, que nada tem a ver com os anteriores, é uma loucura só. Dialética, se não bem trabalhada, pode gerar problema de interpretação no seu texto. Qual seria a diferença? Espera aí, deixa eu ler aqui. Diferença do argumento mais fraco em relação ao mais comum. Não necessariamente o argumento mais comum é o argumento que é facilmente refutável. Aquilo que é do senso comum não necessariamente é fraco. Isso é a diferença básica aí que você me perguntou. Essa é a diferença. Causalidade. Aqui a gente vai observar a questão de causa e consequência, tomando todo o cuidado do planeta para não inverter essa ordem. Não achar que a consequência é a causa, porque isso vai entrar no nosso conteúdo de hoje, que é problemas ou falhas de argumentação. Então, eu preciso que vocês tenham, de fato, entendido essas estratégias argumentativas para a gente poder trabalhar o assunto novo. Todo mundo compreendeu essa situação aqui ou ainda tem alguma dúvida? E aí? Nenhuma dúvida? Nenhuma? Já que ninguém falou nada, vamos para problemas de argumentação. E aí, nos problemas de argumentação, a gente tem que ter em mente algumas coisinhas. Primeiro, se você comete esse erro, não tenha dúvida de que você vai perder ponto. Não tenha dúvida disso. Vamos lá, ó. Erros cometidos em razão de má relação entre as partes dos argumentos ou falta de coerência quanto à realidade. E aqui é importantíssimo, ó. Falta de coerência quanto à realidade, porque tem gente que acha que é pura e simplesmente inventar alguma coisa e jogar lá como argumento que vai dar certo. Muito cuidado com isso. As principais falhas: raciocínio circular. O que significa um raciocínio circular? Significa que essa ideia não progride. O camarada lança um tópico frasal e fica só girando em torno desse tópico frasal. A ideia dele não vai para frente. Não vai para frente. Exemplo, vamos lá. Eu acho que pular de asa delta é uma atividade muito perigosa. Tá aqui a declaração inicial do cara. A partir dessa declaração inicial, ele traz uma explicação. Olha que explicação mirabolante. Porque não confio que seja um transporte seguro. Mas ele não já falou isso antes? Sim ou não? Se ela é perigosa é porque ela não é segura. Então a ideia dele, ao invés de progredir, simplesmente voltou para a estaca zero. Voltou para o início. Isso é raciocínio circular. Isso aqui quem faz é aquele camarada que não tem o que escrever num texto mas ele quer compor todas as linhas. Ele sabe que o número de linhas vai entrar depois na contagem final e ele quer escrever todas as 30 linhas. Aí escreve uma merda dessa daí, escreve uma besteira dessa e perde ponto. Entende Seria como tipo uma redundância? isso é redundância, exatamente. Raciocínio circular é redundância. Beleza?
Sim ou Beleza. não? Mas, vamos voltar então. Generalização. Generalização é outro problema. A gente tem que tomar muito cuidado com essas generalizações. Por quê? Porque, cara, quando você generaliza alguma coisa, o seu argumento perde força. Por quê? Porque qualquer um pode refutar aquilo que você falou. Olha só o exemplo de generalização que esse camarada me deu aqui. É fácil reconhecer um brasileiro em viagens para o exterior. Essa daqui foi a ideia lançada. E aí ele vem com a explicação desse tópico aqui. A explicação é a mais absurda possível. É só ver quem está falando alto, furando fila e fazendo confusão. Todo brasileiro é assim? Todo brasileiro é assim? Não. Não mesmo, né? Não é porque existe uma parcela que é sem educação que todos serão sem educação. Percebe? Uma vez eu estava assistindo alguma coisa no YouTube, e aí o pessoal estava falando justamente disso daí, né? Que lá nos Estados Unidos, na Disney, o pessoal sabe quem são os brasileiros, porque os brasileiros não estão querendo ficar na fila, pisam em cima do gramado, ficam fazendo gracinha com Deus e o mundo. Então, é uma generalização que não necessariamente é verdadeira, cara. Nem todo mundo que faz isso é brasileiro, e nem todo brasileiro faz isso. Isso daqui faz com que a pessoa perca força argumentativa se ele colocar uma coisa dessa dentro de uma dissertação. Beleza? Sim ou não? Sim ou Beleza. não? Beleza. Agora, confusão entre causa e efeito. Isso daqui é muito importante, porque existem sujeitos que querem convencer os outros do seu ponto de vista na marra, a qualquer custo. E para isso, eles fazem essa inversão das situações. Essa daqui, ó, essa estratégia de progressão argumentativa, que é da causalidade, tem gente que vai fazer a inversão disso para provar um ponto de vista dele. Por exemplo, suponhamos que eu queira dizer, eu queira defender a ideia de que os professores precisam de um salário melhor. Aqui, ó. O segundo argumento utilizado para o problema da escola pública, né? Educação básica pública no Brasil, é os professores serem mal remunerados. Se eu quiser dizer que esse parágrafo aqui é a causa, se eu fizer uma inversão entre eles, eu vou estar cometendo um erro de argumentação. Por quê? Porque eu estaria dizendo que, nessa ideia de causalidade, que a questão da infraestrutura no Brasil acontece, a infraestrutura precária das escolas acontece porque os professores são mal remunerados. Isso é uma realidade? Sim ou não? Não. Não. Se eu fizesse essa inversão, se eu jogasse a ideia dos professores serem mal remunerados para cima, numa relação de causalidade, eu estaria cometendo um problema de argumentação. Eu estaria incorrendo num problema. Por quê? Porque não é isso que se verifica na realidade. Né? Uma infraestrutura precária pode ocasionar em professores mal remunerados. Por quê? Se a infraestrutura é precária, pressupõe-se que o Estado não está investindo do jeito que deveria na educação. O Estado não investindo na estrutura também não investe no profissional. Então, isso aqui, de fato, pode ser consequência desta causa. Mas eu não posso inverter e dizer que essa inversão também é verdadeira. Dizer que a causa são os professores serem mal remunerados e a consequência é as escolas terem uma infraestrutura precária. Pô, é o professor que compra os materiais necessários para uma escola? Não, não é. Então eu não poderia fazer essa inversão. Beleza? Todo mundo consegue entender esse negócio? E agora Beleza. eu vou Daniel, trazer. Beleza. ó, é porque, assim, eu posso falar da minha redação que eu tô fazendo que você pediu do Corona?
Daqui a pouco. Ah, tá. Deixa eu só terminar isso aqui, a gente vai conversar sobre. Tá. Tá? Guarda a informação aí, não esquece não. Então, confusão entre causa e efeito. Olha só que bagaceira. Como isso daqui é sinistro. O problema do sistema de cotas racial é o preconceito que ela gera. Vamos lá, hein? Chururu. Por conta dele, muitos passam a ver os negros como inferiores, o que impede que eles sejam aceitos igualmente em sociedade. Logo, não faz sentido que ele seja criado. Gente. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: o sistema de cotas gera um preconceito ou ele foi pensado a partir de uma situação de discriminação que ocorreu? É ele quem gera a discriminação ou ele foi gerado a partir da discriminação? O sistema de cotas. O que vocês acham? Ele foi gerado a partir de uma discriminação. Beleza. Aí o cara faz essa afirmação e essa conclusão mirabolante de que o problema do sistema de cotas é que ele gera um preconceito porque o negro é visto como um inferior, um incapaz. Isso é verdade, gente? E que por isso ele não faz sentido, não precisa ter sistema de cotas, porque você queria ajudar e está só atrapalhando. Isso é verdade? Essa relação aí é uma relação plausível? Não. Pois é. Deixa eu ver quem escreveu alguma coisa. Olha, escreveu N. Não. Se houve essa inversão entre causa e consequência, entre causa e efeito, eu estou diante de um problema de argumentação. Beleza? Problema esse que vai fazer com que o seu texto perca ponto. E correndo até o risco, o nosso material fala sobretudo do radicalismo, mas correndo até o risco do camarada zerar a prova. Zerar a prova. Aqui a gente está falando de Enem. Como que zera uma redação no Enem de uma maneira bem fácil? Qual a maneira mais fácil de zerar uma redação no Enem? Redigindo a redação, tá? Não é deixando em branco, não. Redigindo. Qual é a maneira mais fácil de zerar? Qual é a maneira mais fácil? Vocês sabem? Atacando os direitos humanos? Exato. Exato. E aí, se você faz uma inversão dessa daqui, que pode ser considerada pela banca como um desrespeito aos direitos humanos, aí você está lascado de vez. Então, muito cuidado com essa situação. Não inverta causa e efeito e não cometa este último problema aqui. Deixa eu ver se é o último. Não, não é o último, não. Mas que também é perigosíssimo, que é, vamos lá, o radicalismo de posição. Cuidado com isso, cuidado com isso. Olha só que coisa mirabolante a pessoa fez aqui. Ó, não aceito ouvir opinião de quem é da área de exatas sobre políticas sociais do governo. Esse aí é o ponto de vista da criatura. Não aceito. Aí ele vem com a explicação desse tópico. Porque quem não é de humanas só pensa em dinheiro, não nas pessoas. Isso que vem a calhar nesse momento agora que nós estamos vivendo, né? Vem a calhar porque tem muita gente falando isso aqui, né? Que a economia está de um lado e a vida está do outro. É isso que estão falando, né? Aí tem um camarada mais radical que vai dizer o quê? Não fica ouvindo a opinião do economista, porque ele não sabe nada de vida, ele não se preocupa com a vida, ele é de exato, ele só quer saber do dinheiro, ele não quer saber das pessoas. Esse radicalismo do ponto de vista da sua posição, do seu ponto de vista,
pode fazer você também zerar uma redação. Por quê? Porque você está sendo intolerante. E isso não é bom. Não é bom que você seja intolerante. Afinal de contas, você pode ferir os direitos humanos. Porque numa loucura dessa daqui, o camarada pode simplesmente dizer que esse tipo de pessoa não merece ser considerado e que esse tipo de pessoa tinha que ser preso. Então, para o camarada, a partir desse pensamento intolerante, cometer um problema lá de ir contra os direitos humanos, é muito fácil. Muito fácil. Então, jamais radicalize o seu ponto de vista. Apresente o seu ponto de vista, mas não o faça de maneira agressiva. Beleza? Todo mundo entende esse negócio? Sim. Tranquilo. Tá fácil, né? Agora, por último e pior, aqui sim, a gente tem que tomar muito cuidado, que é a redução ao absurdo. Você vai pegar premissas plausíveis, tirar uma conclusão absurda sobre isso. Absurda sobre isso. Vamos lá, olha só que coisa terrível. Temos assim, ó. Você permite que seu filho de 6 anos roube um beijo na bochecha da coleguinha da escola hoje. Deixa eu só mudar aqui. Na bochecha da coleguinha da escola hoje. E logo ele vai querer agarrá-la. E mais tarde se tornará um maníaco sexual. Olha só que loucura. Olha só que loucura. O que tem a ver isso aqui, gente? O que tem a ver? Me explica. Quer dizer que todo camarada aqui abraça a coleguinha na escolinha, quando pequenininho, dá um beijinho no rosto da menina, vai virar um maníaco sexual. Um maníaco sexual? É sério um negócio desse? Essa acusação aqui é muito grave, né? Chamar alguém de maníaco sexual é um negócio muito grave. Então isso aqui é o absurdo. Não que isso não possa acontecer, mas mais uma vez, o camarada, além de tratar de um fato absurdo, ele fez isso daqui, ó. Ele generalizou uma informação, uma afirmação. Conseguem perceber esse negócio? Como isso daqui também é grave, você precisa defender o seu ponto de vista, mas não faça isso a qualquer custo, tá? Eu tenho um ponto de vista que as pessoas que cometem agressões sexuais na vida adulta não tiveram freio quando criança. Beleza, esse é o meu ponto de vista. Mas eu vou dizer que o cara que dá um beijo na boca de uma criança, na boca não, dá um beijo no rosto da coleguinha, vai ser um criminoso sexual, um maníaco sexual? Não. Eu posso simplesmente dizer que, sei lá, o pai da criança mostrava que ele tinha que dominar as mulheres e tudo mais. Isso seria um argumento. O dominar as mulheres pode ser de diversas maneiras. Não um simples beijo na bochecha. Pode ser um simples beijo na bochecha? Pode. Mas não necessariamente isso fará com que o moleque se torne um maníaco sexual. O que eu quero dizer é que uma situação relativamente normal, que é essa que foi colocada, foi exagerada ao ponto de gerar algo absurdo. Se eu quero defender esse ponto de vista, eu não posso usar algo tão trivial quanto um beijo na bochecha para provar o meu ponto de vista. Isso se chama reduzir ao absurdo. Isso é um problema, uma falha de argumentação. Beleza, gente? Sim ou não? Sim ou não? Beleza. Ótimo. Beleza. Ótimo. Vamos lá, ó. Era a Ana que queria falar do texto, né, Ana? A minha. Não é uma dúvida, é tipo, eu só queria ver se eu tô fazendo certo. É que eu tô fazendo a redação, né? Daí, agora que você falou desse negócio de inverter a causa e efeito, eu só queria ver se tá certo a minha parte do desenvolvimento.
o meu primeiro desenvolvimento eu vou colocar o do porquê do corona se espalhar rapidamente, falar sobre como algumas medidas poderiam ter sido ser Tomadas, né? colocadas um período um pouquinho antes para diminuir a disseminação do vírus. E no segundo parágrafo eu vou colocar como isso teve uma consequência para o sistema de saúde. Enfim, deu pra Entendi entender. o que você quer dizer. Uhum. Sim, e qual era a dúvida mesmo? É porque eu fiquei com dúvida para saber se, tipo, não ia ficar meio. Inverter. É, Fale novamente, só para eu poder perceber uma situação. Por o favor. desenvolvimento. É. No primeiro parágrafo, eu vou colocar sobre como o vírus se espalha rapidamente e Uhum. como algumas medidas podiam ter sido tomadas antes para minimizar um pouco a disseminação do vírus. E no segundo parágrafo, eu vou colocar como isso vai ter uma consequência maior no sistema de saúde. Tem problema não. Não Tá. tem problema nenhum. A única coisa que você fez aí foi fazer a relação de causa e consequência, não dentro do parágrafo, mas sim entre os parágrafos. Isso aí não tem problema nenhum, não. Pode acontecer sem medo de ser feliz. O que mais? Tá. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Sim ou não? Então, eu vou comentar sobre essa situação aí, tentar ajudá-los de algum modo na composição desse texto aí. Deixa só eu projetar uma situação para vocês. Qual que era o tema mesmo? É, Coronavírus e emergência na saúde global. crise da Beleza, saúde global. beleza, beleza, beleza. Nós sabemos que. Deixa eu ver aqui o que foi escrito aqui. Ah, tá, era só o que eu perguntei. Nós sabemos que o coronavírus tem uma taxa de letalidade. A taxa de letalidade, eu fiz essa análise aqui com os meninos do 9º ano. Nós pegamos o número de mortes e o número de pessoas que foram infectadas para a gente chegar a essa taxa de letalidade aqui. Aqui no meio, eu tenho, falando sobre a gripe espanhola, foi a grande pandemia mais próxima dessa que nós vivemos aqui, falando de escala, né? De escala global. Nós tivemos outras situações, como o SARS e a MERS, que ocorreram aí já nos anos 2000, mas elas não alcançaram o mundo inteiro como o coronavírus alcançou agora. Então eu fiz uma comparaçãozinha com os meninos, em que com a gripe espanhola, que ocorreu ali mais ou menos em 1918, 50 milhões de pessoas morreram. Isso aqui falando da população mundial, 50 milhões, o que deu um total de 3% de taxa de letalidade. A gripe espanhola lá em 1918 tinha uma taxa de letalidade de 3%. O coronavírus, esse novo coronavírus, tem no Brasil, com as informações que nós temos, que nem sei se são confiáveis, tem uma taxa de letalidade de 6,7%. Significa dizer que a gripe espanhola, 3% das pessoas que contraíram a gripe espanhola morreram. Já no Brasil, o coronavírus, 6,7% das pessoas que contraíram morreram. Beleza? Na Itália, isso aqui é do Brasil. Na Itália, essa taxa já foi de 13%. Isso aqui é um 3. 13% das pessoas que contraíram morreram. Beleza? E aí a gente tem em mente que na Itália foi aquela de escarcéu todo, parou a cidade inteira, ou o país inteiro e tudo mais. Na verdade, é aquela região da Lombardia. Bonitinho. A China, que foi o início, foi o marco zero aí da doença, teoricamente, teve uma taxa de letalidade de 5,5%. Significa dizer que é uma taxa menor que a do Brasil,
E eles pararam lá por um tempão, fizeram toda aquela bagaceira, construíram hospitais aí, 3 hospitais em 10 dias e tudo mais. Beleza, com uma taxa de 5,5%. Os Estados Unidos, que o pessoal está dizendo que é o novo epicentro da doença e tudo mais, tem não sei quantos mil infectados, não sei quantos mil mortos, a taxa de letalidade nos Estados Unidos é de 5,6%, uma taxa menor do que a do Brasil. Na Espanha, que também foi aquela bagaceira inteira, meu Deus do céu, o colapso da Espanha, vamos parar tudo. A taxa de letalidade na Espanha foi de 10,7%. 10,7% dos que pegaram morreram. A França, que nego não está falando, tem uma taxa de 18%. 18% dos que pegaram na França morreram. E, por último, eu fiz com os meninos do mundo. Afinal de contas, eu tinha dito que a gripe espanhola tinha uma taxa de 3% no mundo. Coronavírus no mundo, taxa de letalidade, 6,9%. 6,9% da população que pega acaba morrendo. Aí eu falei de outras pandemias. Tudo isso aqui pode ajudá-los a fazer essa redaçãozinha, tá? Vamos lá. Gripe espanhola, 3%, né? Ebola. 50% das pessoas que pegaram ebola morreram. A peste negra eu não consegui achar os dados, tá? Novo coronavírus está aqui, nós já falamos. A SARS, que ocorreu em 2003. Ó, 10% de quem pegou morreu. MERS, que ocorreu em 2007. Todos esses aqui, ó, em amarelinho, são coronavírus, tá? MERS foi pior, de 20% a 40%. Eles ainda não têm esses dados todos, porque isso ocorreu basicamente no Oriente Médio, e aí eles não têm tanta informação assim. Mas estima-se que entre 20% e 40% das pessoas que pegaram essa doença morreram. Mas olha só essa bagaceira aqui. Raiva. Aquela transmitida pelo cachorro, pelo macaco, qualquer coisa do tipo. 95% das pessoas que pegam a raiva morrem. E aquilo que o nosso maravilhoso chefe do executivo disse, é um resfriadinho, uma gripezinha. A gripe, o H1N1, a influenza, que todo mundo fala, a influenza mata tanto quanto o coronavírus. Olha a taxa de letalidade do H1N1. 0,01%. Tudo isso aqui foi encontrado no site da BBC, tá? Isso aqui não foi inventado, não. Esses aqui, ó, SARS, MERS, raiva, H1N1, o Ebola, tudo isso foi encontrado num estudo da BBC. Então, não estou falando nenhuma mentira aqui para vocês, não. Esses dados podem ajudá-los a tratar daquele assunto. E quando a gente fala de crise do sistema de saúde, a gente tem que pensar, tem que relativizar. Por que o sistema de saúde está em crise hoje, sendo que a medicina evoluiu tanto? Sendo que em 2003 e em 2007 teve um aviso, né? Nós tivemos 2 surtos de coronavírus. Sabia-se que esse negócio era extremamente letal. Por que o sistema de saúde global, os sistemas de saúde, não evoluíram a ponto de chegar nesse momento e estar preparado para isso? É isso que o trabalho de vocês tem que fazer, né? A redaçãozinha de vocês. Tem que fazer esse tipo de reflexão. Beleza? Sim ou não? Beleza. Todo mundo entendeu qual é a lógica do negócio, né? Eu tenho uma doença altamente infecciosa, porque essas doenças que são transmitidas por vias aéreas são altamente infecciosas, né? Nós já conhecemos doenças assim na nossa história, porque os sistemas de saúde pelo mundo não estão preparados. Por quê, meu Deus? É isso que vocês têm que fazer. Beleza? Outra coisa que eu mostrei para os meninos é que a gente tem que tomar um cuidadinho quando fala do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, porque algumas pessoas estão dizendo que ele foi criado em laboratório. Isso não é comprovado, então
Não use isso como argumento no seu texto, pelo amor de Deus. O que a gente pode falar é que esse camaradinho aqui, ó, a doencinha Covid-19, ela está até sendo relativizada quanto à questão dos números. Por que estão sendo relativizados? Por quê? Porque, olha só, é sabido na ciência aí, na literatura, que o SARS-CoV-2, a Covid-19, ocasiona um negócio chamado pneumonia, que já é uma doença conhecida. Ocasiona também infarto, que também já é um problema conhecido. E aí, boa parte das pessoas que estão morrendo por pneumonia, na verdade, não é pneumonia, é o Covid-19. Só que está entrando na estatística como pneumonia. Está entrando na estatística como infarto. E não Covid-19, que faz com que os números de mortes caiam. Os números estão caindo. Ou não estão crescendo na medida que deveria. Por exemplo, não sei se vocês acompanharam a situação lá de Manaus. Eu estava lendo algumas coisas sobre Manaus semana passada, e em uma semana eles tiveram 1.249 enterros, o que estava dando uma média, era para ser uma seta, o que estava dando uma média de 114,5 enterros por dia. Por dia. E aí, quando você vai olhar os números de mortos por Covid-19 lá em Manaus, você encontra um número de 200 e poucas mortes. 200 e poucas mortes. Sendo que eles enterraram 1.249. Sendo que a média de enterros antes desta pandemia lá em Manaus era de 30 por dia. Saltou de 30 para 114 durante esse período, mas as pessoas estão dizendo, não, isso aí não é por causa do Covid-19, não. Deve ser uma grande coincidência, né? Começaram a morrer mais pessoas justamente no período da pandemia. Deve ser o quê? Histeria coletiva. As pessoas falam, meu Deus, eu vou me matar porque tem uma doença aí que vai me levar. Porra, será que é isso mesmo? Ou será que esses números estão sendo fantasiados pra gente? Maquiados? O que vocês acham? O que vocês acham? Como assim teoria da conspiração? Diz pra mim. Qual parte? Teoria da conspiração. Como assim, gente? Hum? Ninguém? Não. Sabe por que não? Porque o que acontece? Se você for procurar nos cartórios, né, de registro de óbitos, você vai encontrar lá esses mortos como mortos por pneumonia, infarto e outras doencinhas. Eles só não estão dizendo que é Covid-19, não estão testando. Ou se estão testando, estão segurando a informação. E por que que você segura a informação? Olha só que coisa fantástica e mirabolante. O Brasil pode ser o país que tem o maior número de mortes por Covid-19 e o governo não está tomando as devidas precauções? O Brasil pode fazer isso? Pode fazer isso, Brasil? Para vocês. Se o Brasil coloca os números reais dentro desse cenário que nós estamos vivendo, o que pode acontecer com o Brasil? Pode rolar. Pode ter uma crise
Deu crise. O Brasil é um país que vive de exportação, né? O Brasil é um país que vive de exportação. O Brasil precisa vender para fora. Ele é um país produtor, ele precisa vender para fora para que ele tenha recursos. Aí você imagina, se com aquele negócio lá da vaca louca, não sei se vocês lembram disso, o negócio da vaca louca lá, que descobriram que havia uma doença que contaminava a carne animal e tal, da vaca, dos bovinos e tal. Os mercados que compravam carne do Brasil proibiram a importação de carne do Brasil. Imagine se isso ocorrer com todos os produtos que o Brasil exporta. Todos os produtos. O que vai acontecer com o Brasil? Esses caras têm E noção. aprofundar mais a crise. Esses caras têm, é isso. Esses caras têm noção do que eles estão fazendo. Eles têm noção. Não vão achar que todo mundo é burro, não, porque não é. Não é. Eles têm noção do que eles estão fazendo. Uma noção mínima, mas tem. A noção de que eu não posso mostrar a realidade do Brasil, porque mesmo não mostrando a realidade, já tem gente virando as costas pra gente. Por exemplo, a Argentina fechou fronteira com o Brasil. A Argentina não quer nem assunto com o Brasil, por causa do número de infectados e o número de mortes aqui. Os Estados Unidos vai fazer a mesma coisa. E com o andar da carruagem em relação à China, China maior compradora de grãos do Brasil, se isso acontecer, do jeito que está acontecendo aí, a China vai parar de comprar. A China vai parar de comprar. O que vai acontecer com a gente? Será que isso é teoria da conspiração? Ou é uma jogada estratégica para a gente continuar com nossa vida econômica funcionando? E eu não estou falando que eles estão errados, não, tá? Nesse ponto de tentar salvar a economia. Não estão errados. Agora, que deveria ter sido tomadas atitudes diferentes no começo, deveria. Talvez a gente nem precisasse ficar mentindo para o mundo. Entende como é que é o Paranauê? Então, Uhum. E também, como a Isa disse, não tem teste para todo mundo fazer. não tem. E tanto isso aconteceu até nos Estados Unidos, que parece que o vírus foi para lá mais cedo, só Foi em por um janeiro. caso. E eles não sabiam, só foram descobrir agora depois que fizeram a autópsia. Uhum. Exatamente, exatamente. E assim, quando você se aprofunda um pouco mais nesse estudo aí, você observa que um médico chinês estava falando dessa doença bem antes de ter sido divulgado. E o povo não estava acreditando nele. Inclusive, o pobre coitado morreu desse coronavírus aí, morreu infectado com isso e ninguém ouvia o cara. E aí depois disso foram dar a devida importância para o que ele estava falando. É um negócio assim meio complicado. É meio complicado. Mas vocês precisam redigir esse texto falando sobre esse coronavírus, esta pandemia e a crise que isso causou no sistema de saúde mundial. Beleza? Tenham argumentos plausíveis, pelo amor de Deus. Para isso, leiam, procurem, pesquisem, vai dar tudo certo. Se quiser fazer relação com outras pandemias, sejam à vontade. Massa? Alguma dúvida? Sem dúvidas. De boa. Ótimo. Excelente. Então, meus caros, até a próxima. Tchau.